Boa noite, Vampeta. Análise do jogo, esse empate do Corinthians em Itaquera, Vamp. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos, né? O Corinthians aí, o Luxemburgo estreando, mudando bastante a equipe, né? Deixando a equipe mais jovem e mais rápida, né? Lógico, perde na qualidade de passe. Você sai ali no meio campo com Fausto Vera, Rony, né? Adson, e o ataque ali com Pedro, né? Com o Pedrinho, com o Roger Guedes, né? O próprio Matheus, né? O Corinthians que nos 15 minutos finais do primeiro tempo foi melhor, procurou. Acho que o resultado foi justo contra uma equipe que a gente sabe que o Vojvoda tem quase 2 anos de trabalho, né? Ganhando ou mais, ganhou 3 campeonatos estaduais, ganhou a Copa do Nordeste, jogando Libertadores, Sul-Americana. Uma equipe que é muito perigosa. A gente já viu que o Fortaleza apronta aí ao longo desses 3 anos, desde a época do Rogério Ceni, campeão da Série B, campeão da Copa do Nordeste também. Quer dizer, uma equipe perigosa. Acho que o resultado de 1-1 foi justo para um Corinthians que você tem ali jogadores importantes que foram contratar para resolver, que não jogaram. Você tem um Paulinho que precisa definir qual é a posição que joga, Juliano no banco, Maicon no banco, Renato Augusto lesionado, Balbuena no banco. Quer dizer, jogadores, o Yuri Alberto começou no banco, jogadores foram contratados para poder resolver. E o Corinthians hoje saindo com praticamente 6 jogadores oriundos da divisão de base. O Luxemburgo vai ter trabalho. Isso que eu ia destacar com você, Vamp. Yuri Alberto começou no banco de reservas. Juliano também, viu? Juliano, que quando chegou ao Corinthians, chegou com toda a pompa aí, contratação, bom jogador, mas que não vive o melhor momento, a melhor fase com a camisa do Corinthians. Yuri Alberto no banco de reservas. O Luxemburgo já vinha dando o recado, o aviso e cumpriu hoje, Vamp. Começou no banco, entrou na segunda etapa e ainda marcou o gol de empate do Corinthians. Foi uma decisão acertada do Luxemburgo ou você acha que não, Vamp? Não, pra mim fez merda. Pra mim fez merda. Sacar o Yuri Alberto do time, né? É um jogador que não saiu barato, saiu caro. Trocado aí pelo zagueiro Renan, campeão sul-americano, junto com o Biro e com o próprio Pedro, né? Jogador que o Real Madrid já está de olho. O próprio Duqueiroz, aí o Vanderlei acertou, não vai utilizar mais. Por que você acha que ele fez errado? O Yuri Alberto é um jogador caro. Tem jogadores ali que trabalham no clube, como o Maldo, o Van Basten, como o Alessandro. É chamar para conversar para depois não virar um Luan, né? E o jogador, acomoda, né? e o Yuri Alberto, tudo bem, ele não vem jogando bem, mas como muitos também não vem. Mas não é um jogador acomodado. Não é um jogador acomodado. Ele se entrega no jogo. O ataque do Corinthians, que o Corinthians tem de melhor, é Roger Guedes com o Yuri Alberto. Agora tem que consertar com alguns outros jogadores. Paulinho fazer um segundo homem. A gente não sabe qual é a posição hoje do Paulinho no Corinthians, né? Sempre esperando para o Renato Augusto, que vai voltar no final de semana. O Juliano tá melhor, né? O Balbuena foi contratado para ser titular, hoje está no banco. O Murilo jogou. Você tem mais ali o Maicon, que tem que ser titular desse time, tem que chamar para conversar, que dá para fazer um caldo bom. Pelo plantel que se tem e o que se tem hoje no futebol brasileiro, dá para chegar entre os 5 primeiros. Agora, dessa forma aí, você não pode chegar e botar na conta do Biro, na conta do Pedrinho, o Pedro, não sei como é que ele quer que se chame, né? O Rony tá ali jogando no meio. São jogadores que veem o Murilo. Então, o Vanderlei vai ter que ter trabalho e recuperar esses jogadores. O Yuri Alberto voltou a marcar depois de 2 meses com a camisa do Corinthians. Acabou o jejum do Yuri Alberto. Tinha 6 meses, né? Eram 10 jogos sem marcar. Sei que o Dudu ganhou títulos. É que o Dudu também não é centroavante. Então, o Dudu ganha títulos. É o principal jogador da década da história do Palmeiras. O Yuri Alberto, se você sacar ele, Pedro, olha quem tá no banco. Romero vai resolver. Romero. Quando eu vi o Romero então, entrando no jogo... tem que dar confiança e moral. Não é botando no banco. Entrou e fez o gol. Tá aí. Yuri Alberto, como disse o Vampeta, hein? Luxemburgo... Decisão errada do Lucha. E também tem um detalhe aí, porque o Yuri Alberto é bom jogador, a gente sabe, quando a bola chega nele, a chance de sair um gol ou uma grande chance pro Corinthians é enorme, só que não tem criação. Também se machucou o Renato Augusto nesse período aí, a bola não tava chegando no Yuri Alberto, Vamp. E aí quem acaba pagando a conta é o Yuri Alberto. E o Fausto Favara me fez a pergunta durante o jogo, se eu sei qual é a relação do Yuri Alberto com o Roger Guedes, que o Roger Guedes também pode passar bola, né? Tá bem, para mim é o principal atacante do Corinthians. A dupla de ataque para mim tem que ser essa aí, né?
e eles dois se entrosarem mais. Se não são amigos fora do campo, mas dentro do campo tem que ter essa parceria que nem fala o Fausto Favara.